Meus queridos irmãos, depois de uma introdução linda como essa, me coube ser o primeiro orador da manhã de hoje. Depois de um filme como esse, mostrando o nosso guia maior, Jesus, eu só tenho que pedir a Ele que derrame muitas bênçãos de paz, saúde sobre todos nós que aqui estamos. E que Ele ilumine sempre essas jornadas, para que ela seja sempre fortalecida por esse querido Senhor. Jesus realmente mexe conosco. Foi esse Espírito que nos ergueu durante a nossa trajetória até agora. E posso dizer a vocês que talvez estejamos vivendo a nossa melhor experiência diante do infinito, porque Jesus é realmente o nosso mestre querido. Brasil e Portugal, duas nações unidas principalmente pela história e que têm um papel para o futuro que nós nem imaginamos, que nós estamos ligados também pela doutrina espírita, por esse Consolador prometido por Jesus. Eu me sinto otimamente bem em Portugal, país maravilhoso. Eu sou também português, sou luso-brasileiro. Senão vão dizer que eu sou um impostor, né? Veio do Brasil, brasileiro, sou luso-brasileiro, por ascendência paterna, e me ufano muito disso, desde criança. E estar aqui é uma emoção. Principalmente o que me aconteceu ontem. Fui pedir uma queijada, me deram uma queijadinha. Doce gostoso português, me deram um doce brasileiro. Eu disse, não, eu quero português, legítimo. Me trouxeram 4 queijadas, eu fui obrigado a comer as 4. E hoje, quando acordei, não sabia se eu ia conseguir colocar o cinto, o botão. Eu já engordei pelo menos meio quilo com essa brincadeira de ficar um dia só em Portugal. Se eu ficar aqui mais alguns dias, eu vou voltar um balão para casa, com certeza. Portanto, Portugal e Brasil unidos cada vez mais sob as bênçãos de Deus, sob as bênçãos de Jesus, nosso querido mestre. Eu saúdo a todos os participantes, já estive aqui há 2 anos atrás, sentindo um carinho muito grande por vocês, uma sintonia, como eu não vejo em muitos lugares. Eu fico à vontade, já falei até de docinho, né? Pois bem, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez o convite e que Jesus nos abençoe cada vez mais essas jornadas, cuja organização é exemplar, pessoas extremamente competentes, conceituadas, que regem tudo isso. Meus parabéns a todos vocês, centralizando esse meu louvor nas pessoas do senhor Orlando Carvalho, doutora Rosário Jordão, pessoas extremamente afetuosas. Muito obrigado pelo convite. Falar de doenças congênitas é como ser um peixe está dentro d'água. Esse tema me acompanha desde que me tornei espírita, até antes, porque me enseja várias recordações agradáveis. Doenças congênitas, como o próprio nome está dizendo, o título aí indica, são as doenças que aparecem por ocasião do nascimento. Vocês verão aqui imagens muito fortes, mas eu juro que eu vou amenizar um pouco a palestra, do jeito bem carioca. Certamente vocês vão ser recompensados pelo lado da dureza e pelo lado também da alegria, porque a alegria faz parte do contexto. Nós temos que ser alegres. A própria ciência está nos dizendo isso, que quando nós rimos, quando nós estamos alegres, nós liberamos neurotransmissores de felicidade. Então, vamos sorrir.
Vamos aprender com o nosso Chico a sorrir, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dor que nos acomete. Eu, inclusive, agradeço aos organizadores do evento, que eu mandei mais de 30 temas e foi escolhido exatamente o que eu queria. É o dedo do nosso querido Batuíra, né? Sempre. Pois bem, meus irmãos, tem 3 episódios que marcaram muito a minha vida ligada a esse tema, por isso que eu estou muito emocionado. Muito emocionado mesmo. O primeiro parto que eu realizei na minha vida, a criança nasceu nessas condições, sem olhos. Parece até que foi para mexer mesmo comigo, porque na época, rapazinho, não sei se fala rapazinho aqui, rapaz, quase terminando o curso médico, eu estava diante da obstetrícia ou da pediatria, eu queria fazer pediatria neonatal. E me vi diante de um ser que seria o meu primeiro cliente, a primeira criança que viria ao mundo através das minhas mãos. Parto fácil, tranquilo, estava no 5º ano de medicina, fazendo estágio de obstetrícia numa maternidade do Rio. Me foram oferecidas 2 gestantes múltiplas, isto é, mulheres que têm facilidade em parir, mulheres que já tiveram vários filhos. A parte obstétrica é tranquila. Eu estava acompanhado de um pediatra, porque a minha iniciação era na pediatria. Pois eu me vi diante desse quadro, para mim aterrorizador. Eu, de crença protestante na época, que me foi muito grato, agradeço muito por ter me dado ensejo de conhecer o Evangelho, a Bíblia, inclusive do grego. Foi uma grande alegria para mim ter professado protestantismo. Mas diante dessa criança eu baqueei. E agora? Foi-me ensinado que o espírito é criado junto com o corpo, que é uma aberração. Sem reencarnação não existe justiça, não existe de maneira nenhuma a presença divina em nós. Sem reencarnação não existe Deus. É por isso que tem tantos materialistas no mundo. Eles estão precisando do conhecimento espírita, principalmente da reencarnação. Eu ali baqueei. Eram 2 partos. O chefe do plantão me convoca. Como é? Você não vai para o outro parto? Eu estava em estado de choque ali, vendo essa criança sem olhos. Como pode? Eu pensava em termos espiritual. Como é que pode, em termos espirituais, como é que pode um ser em espírito ser formado naquele momento e já vir com essa patologia tão intensa? E o outro parto, extremamente agradável para mim, nasceu uma criança rígida, feliz, saudável, e de repente eu me vi diante de 2 seres. Como é importante falar isso. 2 crianças à minha frente, uma normal e outra cega, que não vai nunca ver a luz do sol, não vai ver o olhar de uma criança, a grandiosidade do mar, do oceano. Eu baquei. Eu fiquei praticamente, meus irmãos, 3 dias sem saber, sem ter algo que me consolasse. Aconteceu através da Rádio Rio de Janeiro. Até faço a propaganda para vocês pela internet, pode acessar. Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Foi um programa chamado Luz na Penumbra. Aí foi o dedo da espiritualidade, realmente. Me fez pegar um aparelho radiofônico e sintonizar não sei o que, e de repente eu me vi. Já estou até em outra, né? Ainda estou na criança cega. Eu de repente me vi diante da doutrina espírita. E eu, protestante, deixei de protestar e agora, graças ao meu querido Jesus, eu sou espírita e me ufano muito disso. E graças a ser espírita, me vi diante desse outro acontecimento aí. O que é isso? Se eu não estivesse vendo a criança, a sua origem, eu acharia que é um animal qualquer, um leitão.
todo deformado, sem cabeça, sem tórax, sem pescoço, sem nada. Eu disse para vocês que ia trazer imagens fortes. É uma imagem que a mãe não pode ver, claro. Eu, como pediatra, nunca mostraria um ser desse à mãe. Mas como espírita interessado nesse assunto, eu peguei essa criança, é uma criança, e dissequei-a. Vocês estão vendo ali, ó, dissequei-a do lado direito, totalmente oca, sem órgãos. E aí eu parei para pensar, espera aí, como vai ter vida um ser desse? Não, tem que haver uma explicação para isso. E olha o Consolador prometido por Jesus. Eu, em outra crença, eu sempre me imaginava que Consolador é esse que virá esclarecer todas as coisas. E ele está aí, palpável. Salve Grupo Espírita Batuíra, que Jesus alimente, frutifique mais centros em todo o mundo. Brasil e Portugal realmente já estão unidos, né? Também pela doutrina espírita. São os dois polos maiores. Parece que Jesus veio mesmo e trouxe Portugal e Brasil novamente unidos. Fui à codificação, questão 356. Como essencial, meus irmãos, o estudo da codificação. Espírita tem que ler a codificação. Tem muita coisa fantasiosa por aí, né? E nós estamos fugindo da base. Porque vai chegar um momento em que a ciência vai atestar o espírito, e estão próximos disso, a gente sabe disso. E eles vão chegar e vão titubear. Quando conversamos com cientistas que estão chegando lá, eles não têm noção de nada, de reencarnação, de nada. E a doutrina espírita que vai esclarecer a todos eles. E eles vão saber que um cientista já no século XIX, igual a eles, já tinha chegado à espiritualidade e nos trouxe todo esse arsenal, que realmente é o Consolador. Eu tenho essa prova prática. Questão 356. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Pronto. Olha Jesus falando a todos nós. Olha a resposta. Alguns há efetivamente a cujos corpos nenhum espírito esteve destinado. Vocês talvez estejam vendo isso pela primeira vez, né? Agradeçam a organização do evento, porque eu também só vi na minha vida um caso desse. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. É uma aprovação para os pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Vocês notam como a inteligência de Kardec aparece aqui. É um espírito superior. E ele talvez, eu tenho quase a certeza que é o mais superior de todos que vieram a fim de nos ajudar na codificação. Ele era o superior, porque ele já sabia até a resposta. Algumas vezes, mas não vive. Claro, pode viver um ser desse? Sem coração, sem cérebro. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Como sabe perguntar, né? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Olha, isso é ser humano? Meus amigos, meus companheiros, se alguém tem alguma dúvida que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, vocês vão sair daqui seguros que é realmente o Consolador. Explica tudo. Agora, temos que estudar. Eu agora estou revendo a revista espírita, estou atônito, extasiado pela inteligência e o conhecimento de Kardec. Nós temos que ressuscitar esse homem. Nós estamos caminhando por outros caminhos. O caminho é esse aqui, ó. É a base. Questão 136. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Eu sou fã de carteirinha de Kardec, porque olha a pergunta que ele faz. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha a resposta da espiritualidade, representando aqui o Consolador prometido por Jesus. Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Isso não é homem mesmo.
Para mim seria um leitão deformado, descendente aí do porco, né? Eu quando falo aqui em Portugal nunca sei, é leitão, né? É um leitãozinho, fica melhor assim. E continua a doutrina espírita, agora dinamizada pelo nosso querido Chico Xavier. Dinamizada, porque tem tanta coisa querendo dinamitar, então vamos realmente pegar o que está dinamizando. Evolução em 2 mundos. Em todos os casos em que haja formação fetal, sem que haja presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Não tem um campo organizador biológico, não tem espírito nenhum como artífice de tudo. Então, o que se forma é isso aí. É o pensamento da mãe. Eu não sou egoísta. Diante de um assunto tão palpitante e documentado pela doutrina, o que eu fiz? Publiquei. Revista Internacional de Matão, do nosso querido Carlos Schutel, editora Clarim, e saiu na Revista Internacional do Espiritismo, e teve uma divulgação que eu já sabia que ia ter, porque a repercussão dentro de mim foi muito grande. Eu sabia que seria divulgado. E foi publicado na Revista Espírita, Revista Espírita, essa que eu estou agora estudando de novo, e despertou enorme interesse. Saiu na Revista Internacional do Espiritismo, a notícia. Despertou um enorme interesse na França, matéria publicada na RIA, Revista Internacional do Espiritismo, de autoria desse que vos fala. Quando eu recebi essa revista falando isso, olha a emoção que eu senti. Chegou à minha casa a revista, eu cheguei até a tremer, digo, eu falava, estava até gaguejando, eu estou na Revista Espírita. Que emoção, uma emoção muito grande. E veio uma cartinha dizendo: este artigo tem tido uma grande repercussão junto ao público que frequenta as conferências promovidas pela União Espírita Francesa Francofônica, fazendo com que haja um despertar de interesse pelo espiritismo, porque se trata ao mesmo tempo de um tema atual e científico. Realmente, atual e científico. Século XIX, vê a codificação, ela está atualíssima. Atualidíssima. A matéria mostra que o mesmo tema foi tratado pelos espíritos há quase 150 anos. Isso atordoa e muito o espírito cartesiano dos franceses, olha aí. Mexeu muito com o lado materialista das pessoas. Muitos vêm comprar revistas extras por causa do artigo. Eu, de vez em quando, faço palestras em meio acadêmico e auditório totalmente materialista. E quando acaba a palestra, eles vêm dizer assim para mim, eu fico muito feliz. Olha, tudo que você falou aí, eu não aceitei não. Mas uma coisa é certa, vocês espíritas têm respostas para tudo. Falei para eles, depois dessa eu já estou feliz da vida, porque o espiritismo é realmente o consolador prometido por Jesus. E esse tema, doenças congênitas, veio me acompanhando e escrevi uma obra chamada Reencarnação, Questão de Lógica, onde eu coloco todas as minhas pesquisas em relação à ciência e trago esse farol aí que ilumina todos nós, que é a reencarnação. Sem reencarnação, realmente, não tem lógica, não tem justiça divina. E, para minha surpresa, talvez mediante a repercussão daquela matéria do feto zacárdico, me pediram para editar um livro em francês e foi publicado na França, essa obra que vocês estão vendo aí, relacionado também à doença congênita. Então, a doença congênita está comigo e foi assim que eu penetrei na doutrina espírita. E eu tenho 11 livros. Posso dizer que são 11 livros relacionados a filhos, né? 11 filhos vegetais. E o 10º foi a Reencarnação, Questão de Lógica, brasileiro, e o meu 11º filho é francês. Quiçá, não teria também um filho português, né? Alguma obra aqui editada em Portugal.
E vocês notam que a doença congênita vem e me persegue, não, me acompanha e me esclarece. Esse caso aí, então, mexe muito, mas mexe demais. É a genesia de pênis. A criança recém-nata, ela nasce sem o órgão sexual. Já espírita, eu fiquei mais tranquilo em relação à causa espiritual. Intranquilo em relação ao caso, porque inclusive eu teria que conversar com a mãe sobre isso. A genesia de pênis. Logo me veio à mente alguém que em várias reencarnações errou e abusou na área da sexualidade, compulsões sexuais, sem resolução. Chega a um ponto que tem que haver resolução. E é drástica. Aconteceu isso. E me fez lembrar também do Evangelho, segundo a revelação divina. Em todos os meus livros eu falo sempre na primeira, na segunda e na terceira. Não tem problema nenhum em falar em Bíblia e em Evangelho, nada disso. Pelo contrário, a Bíblia é espírita. A gente passa a ler a Bíblia vendo que ela é espírita. Por exemplo, no Apocalipse, Jesus diz que ele teria um novo nome. Eu não era espírita, eu digo, Jesus vai ter um novo nome? Que negócio é esse? Está lá no Apocalipse, Jesus vai ter um novo nome. E hoje eu já sei qual é o nome de Jesus, Espírito da Verdade. Lindo, né? Acompanhou Kardec o tempo todo. E lembrei-me de Jesus, sim, na figueira, aquele episódio da figueira. Claro que aquilo era uma parábola. Jesus chega, vê uma figueira cheia de folhas, exuberante, e foi pegar um figo. Claro que isso é uma alegoria. Não tinha frutos, aquela figueira não estava produzindo nada e ela era exuberante, embora não fosse época de frutos. E nós vivemos alguma época de frutos num planeta como o nosso. E a figueira secou. Parábola, Jesus fala dos talentos. Jesus convoca 3 pessoas, lhe dá aptidões, dons. Tem pessoas que têm um dom de falar, de oratória. Eu, por exemplo, eu posso ficar o dia inteiro, 24 horas falando, já sei, esse dom eu tenho. Esse meu plexo aqui, laringe, é maravilhoso. Eu posso falar até sem microfone, tenho já um dom. Espero que esteja usando ele para o bem, frutificando. Então Jesus convoca 3 pessoas, lhe dá os talentos e eles reencarnam. E nós vamos ter que desencarnar mesmo, vamos chegar lá do outro lado. O que nós vamos mostrar lá do outro lado? O que nós fizemos? Coisas palpáveis, é o verdadeiro amor ou só teoria? Tem que ter a prática. Não adianta a gente chegar lá só com teoria. Nós temos que ter um passaporte para entrar lá. O passaporte é o nosso corpo espiritual. E Jesus convoca aqueles servos, cadê seus talentos? E ele viu que um não tinha frutificado. Olha a figueira ali. Ah, Senhor, eu peguei a moeda, um talento e escondi. Não fez nada, não frutificou nada. Dá-me de volta. Agora vai retornar, porque o pouco que tem lhe será tirado. Evangelho e doutrina espírita, explicando tudo isso. Querem mais uma prova? Mateus 18:8. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor entrares na vida. Manco ou aleijado. No Mateus 18:9, sem os olhos, sem o olho. Entrar na vida. Quem está lendo isso aí não está vendo que tem reencarnação aqui? Entrar na vida é reencarnar. Já cego. Mas aqui está dizendo, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É claro que o sofrimento na vida espiritual, intenso, de culpa, remorso, faz com que a pessoa realmente tenha que reencarnar, trazendo a depuração, colocar para fora o que traz de errado dentro de si, porque Deus é amor. As suas misericórdias não têm fim.
e o André Luiz nos dá essa aula, que a gente guarda no perispírito, no corpo espiritual, tudo que a gente pensa e faz. Se a gente pensa coisas boas e pratica coisas boas, o nosso perispírito vai brilhar. E ao contrário, né? Vocês notam aí que o indivíduo está aqui desdobrado e o abdômen dele está revelando distonias. Ele vai ter que reencarnar para botar isso para fora. Todos esses miasmas estão que ser expurgados. É por isso que quem passa pela expiação precisa de muito amparo, de muito carinho, precisa de muito amor acima de tudo. Olha só, essa imagem à esquerda é de livro. É uma malformação congênita gravíssima. Eu, quando vi essa imagem pela primeira vez, eu pensei logo, sob o ponto de vista espiritual, num suicida. E lembrei-me da dona Ivone Pereira, uma médium conhecida, até por vocês, porque tem vários livros publicados através da psicografia dela. Eu fui muito amigo, frequentava a casa dela, e certa feita ela me disse, com aquela vozinha tão meiga: doutor Américo, eu em reencarnação transata, eu me suicidei no mar. E eu tinha conversas maravilhosas com a dona Ivone. E eu vi, disse ela, o meu espírito estava ali livre daquele corpo, e estava vendo os peixes puxando a minha carne, dilacerando o meu ser. E a impressão psíquica ficou. Eu senti como se estivesse sendo comido pelos peixes. Então, eu disse para a dona Ivone: essa imagem que eu tenho aqui, eu vou mostrar citando, não propriamente a senhora, mas pelo menos o que a senhora está me dizendo aqui. Pois bem, meus irmãos, o que é a vida? Eu fui fazer palestra no Nordeste do Brasil, e no estado do Maranhão, eu fui para o interior do Maranhão. O centro espírita, o piso de barro. Eu me senti como se estivesse na Galileia, no tempo de Jesus, né? Maravilhado. Chegaram as pessoas a cavalo, todas trazendo os apetrechos de agricultura, para dentro do centro. Ainda pensei, se deixar lá fora vão furtar, né? Então eles trouxeram para dentro, ficaram segurando enxada. Eu digo: caramba, que palestra científica eu vou fazer aqui? Só pedindo ajuda espiritual. Mas olha, espíritos, em qualquer circunstância, ele tem a sua evolução espiritual. Mal eu passei esse slide, o indivíduo se levanta. Eu posso falar alguma coisa? Eu digo: poxa, isso é bem-vindo. Eu sempre fui a favor da interatividade com o público. Às vezes nós fazemos seminário lá no Rio, a gente fica o dia inteiro, só para almoçar. Porque o público fica perguntando, a gente fica respondendo, que a gente não sabe, a gente vai estudar também, não tem problema nenhum. Meu senhor, disse ele, eu posso falar uma coisa? Pode, claro. Ué, o senhor é bem-vindo, muito querido, por sinal. Isso aí é um suicida e morreu na linha do trem. Eu disse: olha, eu não tinha pensado nisso. A cabeça foi esfacelada, não é isso? Como médico, eu estou vendo aqui um tumor, um teratoma. Mas como espírito, eu estou vendo um suicida. Seja qual for a situação, ele já deu um grande salto evolutivo. E aqui à direita, um feto anencéfalo. Anencéfalo é um termo errôneo, porque ele tem um cérebro reptiliano ainda, tem tronco cerebral. E na pediatria a gente, de vez em quando, está diante desses casos. O que a gente tem que fazer como espírita? Orar. Falar para esse espíritozinho aí: você é herói. Suicida, homicida cruel. É só pegar um livro de história que a gente vai ver quantos homicidas cruéis tem por aí. Mas Deus é muito misericordioso e nos permite isso. Aqui são os gêmeos acolados. Inimigos, meus irmãos, são inimigos, do ponto de vista espiritual e físico. Eu fui estudar literatura e eles são inimigos, eles se odeiam. Olha que interessante isso. Triste, né? Fica um xingando o outro. Eu li que no Vietnã tem duas gêmeas unidas por trás que trabalham no circo. E uma odeia a outra.
ficam xingando, palavrões e outras coisas. Eu estava lendo aqui, eu digo, caramba. Aí quando chegou na hora que elas são casadas e têm filhos, eu digo, aí isso é outro departamento. São casadas e têm filhos, olha só, ligadas aqui, interessante. Aí já enseja outro estudo. E se tinha alguma dúvida que são inimigos, agora então não tem mais dúvida nenhuma. Olha a garra no pescoço. E o outro, um braço, é o gêmeo que chegou lá e não conseguiu plasmar um corpo físico, fez só o braço. E um braço todo deformado, certeza estava agredindo ali por trás, né? Na hora da reencarnação foram os dois juntos. E uma mão engarra, mão totalmente deformada. Bem, eu não vim aqui para assustar ninguém. Vamos amenizar um pouco essa situação aqui. Vamos imaginar, meus irmãos, que esse braço não seja fixo. Bem, ele é fixo aí e não foi retirado. O cirurgião adora operar, né? Não operou por quê? A raiz está na medula. Se tirar é quadriplégico. Não vai mais mover os braços nem as pernas. Então deixa esse braço aí. Se fosse meu, eu ia falar, não tira não, deixa ele aí. Vai ficar paralítico? Não, deixa ele aí. Agora, se pudesse mexer esse braço, vocês já imaginaram se esse braço tivesse articulação? Que maravilha! Para amenizar um pouco, para a gente liberar um pouco de neurotransmissor, né? Porque aqui agora está todo mundo tenso, né? Vendo essas coisas. Vamos imaginar que esse braço mexa. Eu, na hora de ir embora, me despedindo da dona Rosário, né? Eu posso dar um alô para ela, porque meu braço aqui atrás, ó, não dá certo? Dois braços, carregando uma e o outro livre, tirando meu chapéu para as senhoras e senhoritas. E o importante, eu pensei logo nisso, quando nós estamos tomando banho, como é difícil aqui atrás, não é isso? Pô, já tem um braço. Pô, não sei se aqui em Portugal vocês usam essa palavra cascão, não usa? Aquela sujeira que fica, cascão, fica ali. Pô, com esse braço, maravilhosamente, a gente tira tudo isso. E nós agora estamos diante de Kardec. Gênio, 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 gênio. Vocês, olha, isso não é profecia não, mas se vocês quiserem, podem escrever aí, transmitir para os seus descendentes. Eu não sei, é um futuro, não sei quando, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não sabemos. Mas esse homem vai ser conhecido. Tenho certeza absoluta. Vai ser a personalidade na Terra, vai ser Kardec. Porque vai haver modificação. Vocês pensam que esse planeta vai continuar como está? Não vai mesmo. Jesus rege tudo aqui. E certamente esse será o grande bandeirante. E nós, como espírito, talvez assistindo isso, espero que eu não esteja no umbral, né? Pô, feliz da vida, porque eu trabalhei um pouquinho em prol disso. Vou ficar feliz da vida lá do outro lado, sabendo que Kardec é agora a personalidade ímpar. Ele sempre foi, mas vai ser mesmo. Porque, como eu disse, a ciência vai chegar e vai ter que ter base. Qual é a base? É a doutrina espírita. Uma vez conversando com um deles, ele disse, eu sei que existe a reencarnação. O que é a reencarnação? Eu perguntei. I don't know. Não sabe. A doutrina sabe. Banerjee, quando esteve no Brasil, o Chico deu uma aula de reencarnação para ele, ele não sabia nada de reencarnação. Ele só sabia que tinha memórias, mas não sabia o que era aquilo. É reencarnação. Tem, inclusive, na Índia, a reencarnação é conhecida de uma maneira totalmente errônea. Então, esse homem vem para ficar. E quem que ele está trazendo? Quando ele for a personalidade ímpar desse planeta, quem é que ele está trazendo? Jesus. E aqui já foi mostrado quem é Jesus. Pois bem, meus irmãos, se nós nos adentrarmos num lugar bem alto, sem luz, olha que imagem transcendental. Quantas moradas tem aí na casa do Pai? Disse Jesus. Jesus disse que o Pai cria continuadamente. Então Deus está criando espíritos a todo momento, filhos dele. E nós todos somos filhos, nós somos irmãos. E somos herdeiros disso aí. Nós estamos vendo aqui o passado, diz a ciência. As luzes das estrelas estão chegando agora.
Já pensou a distância? Milhões de anos-luz, né? Está chegando agora. O telescópio espacial Hubble, ele está nos dizendo, tem uma estimativa atual por aí, já deve ter mudado, porque daqui a pouco muda, de 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Poxa, poderia ter só 1 bilhão, tá bom. Não, 100 bilhões. A vida pulula. Se cada galáxia tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, e se cada estrela pode albergar de um planeta em diante, quantos planetas? Nós temos muitas moradas na casa do Pai, realmente. E, na realidade, esses mundos todos físicos foram realizados, segundo a doutrina espírita, para aprimoramento do nosso espírito. Vamos tirar essa imagem fantasiosa que isso é castigo. Às vezes, quando a gente lê uma coisa dessa, né? Pega a codificação e mostra para a pessoa. Isso aqui não é castigo, isso aqui é bênção. O espírito precisa da arena física porque ela tem uma densidade menor, que é a matéria, e faz despertar potencialidades. Porque, na realidade, quando Deus nos criou, Ele nos deu isso aí, potencialidade. Nós temos que despertar, exteriorizar essas potencialidades. Por isso que nós necessitamos da arena física. E só um momentinho, houve aqui um problema. Não é uma hora, não? Não é uma hora de palestra, não? São 45 minutos, doutor Américo. Me deram como uma hora, então tá bom. A gente continua, tá bom, não tá? Pelo menos a gente está. Já viu o principal. É o reino de Deus dentro de nós, o germe é o princípio do bem, o germe da perfectibilidade, o templo do Espírito Santo, são o quê? Potencialidades. Então, na realidade, quando nós fomos criados em espírito, esse Pai, ele é tão gigantesco, né? Tão fecundo, porque quem criou o universo e vai criar alguém que vem dele, nós trazemos Deus dentro de nós, é o templo do Espírito Santo, segundo Paulo. Kardec diz que é o germe, é o princípio do bem, o germe da perfectibilidade. Jesus, o reino de Deus dentro de si. Portanto, nós temos Deus dentro de nós, e o que é importante, nós estamos a caminho da perfectibilidade. Um dia seremos também espíritos puros, e nós precisamos, no nosso início, como espíritos primitivos, ter a matéria como morada. Então, a matéria é escola, universidade. A Terra nunca foi, nem os mundos primitivos, a Terra já foi até mundo primitivo até, nunca foi morada de espíritos decaídos, nada disso não existe, isso é fantasia. É escola, é universidade. Aqui Kardec diz que a matéria é objeto de trabalho do espírito, não penalidade. E seria necessário que ele pudesse agir sobre a matéria, razão pela qual ele veio habitá-la, assim como o lenhador habita a floresta. Então nós entramos nessa arena física como espíritos para crescermos. Realmente, nós só temos que agradecer a Deus por tudo isso. E quando chegarmos a espíritos puros, nós já despojamos-nos de todas as impurezas da matéria. Bons espíritos, predominância sobre a matéria. E aqui, a questão 540, tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Francês é a commencer par l'atome. Teve algumas traduções aí que estava por ser átomo, isso é um absurdo. Que por ser átomo? Nós precisamos é do átomo, da matéria, e não ser. Constituir a gente como espírito, vamos reencarnar para ser matéria, nós vamos fazer a matéria? De jeito nenhum. Vamos nos coagular aqui como matéria. A gente já tem a matéria, nós vamos para a escola. Nós não somos a escola, nós vamos para a escola. Eu não sou a universidade, eu sou universitário. Está bem claro aqui, começou pelo átomo. É importante a gente frisar isso, que a encarnação não é absoluta uma punição. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque quando eu estava diante daquele cego de nascença, a primeira pensamento que veio à minha mente, Deus castiga.
E foi isso que estava me deixando realmente muito triste. Deus castiga? De jeito nenhum. E será que Deus nos castiga, nós sendo espíritos já puros, construindo mundos no universo? De repente nós nos equivocamos. Como é que pode ter uma coisa dessa, se equivocar sendo espírito puro e ser jogado na terra para ser um anjo decaído, criaturas angélicas? Gabriel Delane diz aqui: longe de havermos habitado um paraíso imaginário, longe de sermos criaturas angélicas decaídas, foi com imensa dificuldade que conquistamos o exercício de nossas faculdades para vencer a natureza. E vamos terminar, não podia ser por Kardec. Essa imagem de que Deus castiga me acompanhou durante muito tempo. E quando eu entrei para a doutrina espírita, eu recebi, logo de cara, alguns livros falando isso, que Deus castiga assim. Quando eu cheguei e encontrei esse homem, ele diz, em A Gênese: o homem não é um anjo decaído. A lamentar a perda de um paraíso imaginário, que é exatamente estar na vida espiritual sendo criado por Deus, já puro, por exemplo, de ter jogado na terra. Todo esse universo foi feito para ser penitenciária. Isso é um absurdo. São escolas, são universidades para os espíritos. E Kardec, terminando, diz: não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. E nós continuamos a ser crianças, estamos crescendo. Agora, é importante que a criança seja orientada, principalmente a olhar para cima e para o alto, e não para olhar para baixo. Portanto, eu saio daqui dizendo para vocês: não abandonem a codificação espírita, porque é ela que vai realmente gerar tudo de bom e gerir tudo aquilo que a ciência precisa e vai precisar no futuro. Muito obrigado.